O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. O discurso de Jesus continua realçando o caráter judaico de Mateus 24. No versículo 15, chegamos à profanação do Templo de Jerusalém, descrita pelo profeta Daniel. Quando os judeus fiéis desse tempo, que ainda é futuro para nós, virem o sacrilégio cometido no lugar santo, eles saberão que é chegada a hora. Para que isso aconteça, é preciso que exista outra vez o templo, portanto, ele será reconstruído. A frase, quem lê entenda, tem grande significado para os judeus fiéis que lerão o profeta Daniel e entenderão que é chegada a hora. O capítulo continua mostrando que é dirigido a judeus. Além da referência ao templo, que é destruído e reaparece profanado no versículo 15, Jesus fala dos profetas, profetas falsos profetas, pois foram profetas que levaram a palavra de Deus a Israel. As advertências dos apóstolos, quando feitas à igreja, é contra falsos mestres. Jesus fala também de falsos cristos, que farão grandes milagres. E lembre-se de que Cristo significa Messias. Sempre existiu gente por aí dizendo ser Jesus, querendo enganar os cristãos. Mas quantos você encontra dizendo ser o Cristo, o Messias de Israel, e tentando enganar os judeus? As pessoas às quais a profecia é dirigida, aqui, estão na Judéia, e são exortadas a fugirem para os montes e orarem para que a fuga não aconteça no sábado. Olha outra característica judaica aí, que é o dia em que os judeus não podem viajar, ou no inverno, que obviamente só abrange um hemisfério. Jesus está falando de uma tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Portanto, não pode ser associada a qualquer perseguição, holocausto ou guerra da história, pois esta, que está sendo descrita aqui, precede a volta de Cristo, o que ainda não aconteceu. O capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses diz que então será revelado o anticristo, o que é mestre em milagres, e que se assentará no templo de Jerusalém, proclamando ser Deus. Diz também, lá em Tessalonicenses, que Deus fará com que creiam na mentira e sigam o anticristo todos os que ouviram o evangelho e foram deixados para trás no arrebatamento da igreja, porque não creram na verdade. Portanto, se você ouviu o evangelho da graça e ainda não tomou uma decisão, a hora é agora. Depois, só será salvo quem nunca foi evangelizado antes. O anticristo só se manifesta depois que aquele que o detém, o Espírito Santo, é tirado da terra. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desceu ao mundo e passou a habitar individualmente em cada pessoa que crê em Jesus e coletivamente na igreja. Quando os crentes em Jesus forem tirados da terra no arrebatamento, o Espírito, que é o penhor ou a garantia da sua salvação, será tirado com eles. Quem for evangelizado depois disso e crê em Jesus terá o Espírito sobre si, como acontecia nos tempos do Antigo Testamento, mas não em si, habitando em si, como acontece hoje. Se você crê realmente em Jesus, você tem o Espírito Santo, pois a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você é de Jesus? Nos próximos 3 minutos, o firmamento é abalado com a impressionante volta de Cristo. Visite www.3minutos.net.